Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje nós vamos falar sobre honestidade. Então essa palavra parece um pouco estranha quando estamos falando sobre finanças, especialmente nos últimos tempos, né? Essa ideia de honestidade tem ficado tão desassociada da questão de finanças, de dinheiro, que parece que não tem essa ligação. A gente vê mais a questão da desonestidade em relação a finanças do que esse termo. Mas honestidade é muito importante, porque a honestidade ela é o fundamento de tudo, de todos os relacionamentos, inclusive e até de um modo bem especial em relação a finanças. Talvez uma coisa bem importante no nosso estudo, que a gente precisa lembrar dos estudos anteriores que a gente já comentou, é que eu acho que isso vai ser bem importante para o nosso estudo de hoje, que tem duas vertentes de economia. Tem o ponto de vista do homem, o ponto de vista natural do mundo sobre economia e o ponto de vista de Deus. O ponto de vista de Deus sobre finanças. E eles são completamente opostos. E se você não ter na sua mente bem claro isso, você vai olhar essa lição, esse estudo, vai ser para você algo que não vai fazer sentido. Por quê? Porque honestidade não é o padrão do mundo. O padrão do mundo de sucesso é voltado para si mesmo, voltado para os seus próprios interesses, em como você pode conseguir lucro a todo custo. Mas o ponto de vista de Deus, ele vê algo além. Ele vê não só o lucro, não o objetivo em si mesmo, o fim em si mesmo não é o lucro, mas usar o meio que Deus permite que você tenha para servi-lo. Então, é com essa mentalidade que a gente vai olhar para o nosso estudo de hoje. Então, nós chegamos aí ao nosso versículo-chave, que está em Levíticos 19:11, diz assim: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Esse é o nosso versículo-chave, o nosso versículo áureo. Então, nesse momento, vamos orar, pedindo a Deus sabedoria para o nosso estudo de hoje. Senhor, nós te somos tão gratos, porque a sua palavra é tão clara acerca da importância de nós colocarmos um firme fundamento de honestidade em nossos relacionamentos, especialmente quando se trata também da questão financeira. Nos ajuda dando sabedoria, dando discernimento para aproveitar bem esse estudo e aplicar isso em nossas vidas. E é por isso que eu oro e eu lhe peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, aqui nós temos a introdução. E você sabe que dia a dia a gente tem que tomar decisões, como nós vamos lidar com o nosso dinheiro, especialmente se nós vamos lidar de modo honesto ou não sobre isso. A gente vive numa época em que honestidade é uma questão bem relativa, uma sociedade onde as pessoas estão sempre formulando o seu próprio padrão de honestidade e muitas vezes é um padrão que se amolda, né, se ajusta de acordo com as circunstâncias. Então, muitas vezes parece que a gente vive meio que no tempo dos juízes, né? Aquela bagunça social que dizia cada um faz o que acha que é mais correto, acha que é o reto. Juízes 17, versículo 6, fala sobre isso. Então, ainda que a sociedade que a gente está vivendo esteja se degradando, ainda que ela esteja se corrompendo, se diluindo, Deus ele ainda mantém um padrão e ele exige de nós uma coisa bem clara, que é a honestidade absoluta. Sermos extremamente dedicados e honestos em nossas relações financeiras. Então, olha aí comigo, por exemplo, Provérbios 20, 23. A Bíblia diz assim: o Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Também, Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, você nota que por detrás dessas afirmações, o que Deus está buscando é sempre honestidade em nossos relacionamentos. Note até os contrastes que a Bíblia mostra, né? Cristo, ele é tratado como o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E Satanás é apresentado como? É mentiroso e pai da mentira, João 8, 43. Então, já nisso você vê os grandes contrastes da Escritura, quando fala sobre o novo homem.
Ele é criado em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 24. E o velho homem, o homem que ainda desconhece o caminho de Deus, ele se corrompe segundo as concupiscências ou de acordo com os desejos, do engano. Então, Efésios 4, 22 nos apresenta isso. Então, esse contraste de novo entre a visão do mundo e a visão de Deus precisa ser algo bem claro na nossa mente, porque você não vai encontrar esse tipo de relacionamento na sociedade, no mundo que nós estamos vivendo. Precisamos voltar nossos olhos para a Escritura e para o ensinamento de Deus e confiar no que Deus fala, acreditar no que Deus fala e aplicar isso em nossas relações e ver a bênção de Deus. Lembra que o começo dos nossos estudos a gente está falando sobre desfrutar alegria na nossa vida financeira, desfrutar contentamento em nossos relacionamentos financeiros. É a mesma coisa quando nós estamos falando sobre essa visão de honestidade. Então, honestidade para o Filho de Deus não é uma questão de opção. Honestidade é uma questão de identidade, faz parte do nosso ser, da nossa nova natureza, da nossa nova essência, da natureza divina de Deus em nós. Somos ovelhas de Deus e por isso precisamos ter a mesma natureza de Deus, essa honestidade. Olha 1 Pedro 1, versículos 15 e 16 diz assim: tornai-vos santos também em vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então seja distinto, seja separado, seja dedicado ao Senhor. Então, antes de dar a continuidade, eu quero só comentar um pouquinho sobre o material que pode lhe ajudar a dar continuidade nesses estudos sobre finanças. No próximo estudo eu vou trazer um livro que pode lhe ajudar, também no outro estudo, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse material que você pode encontrar, espero que pode ser uma ajuda para você. Então você vai entrar nesse site, Universidade da Família, é esse nome mesmo, você pode colocar no Google, Universidade da Família, e vai entrar direto nessa tela, Educação Familiar, e aí você vai clicar em Conheça nossos cursos e seminários. Então ele vai abrir essa próxima tela aqui, e aí tem todo esse currículo. Tem questão sobre mulheres, sobre hombridade, paternidade, há várias áreas, mas especialmente você vai clicar aqui, Educação Financeira. E aí tem uma introdução, e aqui tem vários cursos, você vai até encontrar o curso que nós estamos fazendo aqui. Você pode ver que as mesmas temáticas aqui ao lado, Estudo Financeiro Crown. E então essa entidade tem uma visão cristã, extremamente bíblica, a metodologia deles. Também eles tratam sobre dinheiro e casamento, baseado nesse livro, Dinheiro e Casamento à Maneira de Deus. Também tem várias áreas que é tratado aqui. Um bom estudo para recém-casados. Como chegar ao fim do mês é o título desse outro material. E aí tem as lições que vão ser tratadas. Para as crianças, você tem o ABC do dinheiro, Dinheiro à Maneira de Deus, ABC do Dinheiro à Maneira de Deus, e também tem o segredo, descobrindo o segredo de como lidar com o dinheiro à maneira de Deus, e até para os adolescentes. Aqui você tem o grupo dos teens, Crown Teens, tratando da questão de finanças sobre dinheiro. Então você pode fazer a sua inscrição para receber as informações. Esses cursos têm um custo, mas vai ser um bom investimento que você vai fazer na área financeira. Então isso é dentro do material que eu posso indicar para você do que a gente tem de melhor acerca de finanças. Outra maneira que você pode fazer, um outro recurso, você vai fazer uma assinatura da Amazon Prime e você vai ter acesso então a toda a biblioteca, diversos livros, tem a área financeira e você vai ter bons recursos, que você vai encontrar bons livros que você pode fazer a leitura, vai ter que fazer uma triagem, mas em geral questões sobre investimento, finanças, e você vai poder encontrar esse material lá também. Então essa é uma maneira de você poder dar continuidade nos seus estudos. Voltando então para o nosso estudo, você vai ter aqui o padrão absoluto de honestidade.
Então, qual é o padrão absoluto de honestidade? Há várias razões pelas quais Deus impõe um padrão absoluto de honestidade aos seus filhos. Nós vamos ver aqui 5 razões para lhe ajudar a poder ver como é que Deus trata sobre honestidade na Escritura. Primeira coisa bem importante é que você não pode ser desonesto e ainda amar a Deus. Você dizer que ama a Deus sendo desonesto. Lembra, honestidade é fundamental, é a base. Como é que alguém pode dizer, não, eu amo a Deus, mas você age de modo desonesto? Então, honestidade, ela é uma questão de atitude. É uma escolha que você vai fazer. É uma decisão daquilo que você precisa fazer. É tão interessante para anotar que nos 10 mandamentos, Êxodo 20, versículo 15 e 16, há 2 mandamentos que falam sobre honestidade. Por exemplo, o 8º mandamento fala não furtarás, ou seja, é para você não furtar, sendo honesto, uma pessoa honesta não vai roubar, não vai furtar. E também o 9º mandamento que fala sobre não diga falso testemunho. Ou seja, quando você é honesto, você não vai fazer afirmações que não são verdadeiras. João 14, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo declara, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, como que uma pessoa demonstra que ela ama verdadeiramente a Deus? Quando ela obedece aquilo que Deus fala, quando ele guarda os mandamentos, quando ele obedece, pratica os mandamentos de Deus. Então, nota que honestidade é uma questão importante de atitude. Também honestidade é uma questão de fé. Mateus 6,33, um versículo muito importante dos nossos estudos, de buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino, a sua vontade. Então ele diz que nós devemos agir com retidão, nós precisamos crer que Deus vai suprir aquilo que nós verdadeiramente necessitamos, sem precisar usar de um subterfúgio que não seja honesto. E terceiro aqui, Provérbios 14, versículo 2, um outro princípio bem claro, o desonesto, ele despreza o Senhor. Então o homem desonesto, na verdade, ele está desprezando o Senhor. Segunda razão para um padrão absoluto de honestidade, não somente que a gente não ama a Deus, mas nós não podemos ser desonestos e ao mesmo tempo dizer que nós amamos o próximo. A honestidade tem a ver não só com o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento com qualquer outra pessoa, seja ela um cristão ou não. Então, Romanos 13, 9 e 10, olha o que ele diz. Interessante, o apóstolo Paulo traz em menção os mandamentos também. Olha o que ele diz. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando você pratica o mal contra o próximo, quando você pratica desonestidade, o que você está fazendo? Você está descumprindo a lei de Deus. Você está agindo sem o amor. Terceira razão, porque um padrão absoluto de honestidade na palavra de Deus é que a honestidade ela gera credibilidade para a igreja. Então, a honestidade nada mais é do que uma ferramenta muito importante para que a igreja, agora eu não estou falando da placa, não estou falando do prédio, estou falando da comunidade de crentes, de salvos, que pertence, que está junto, reunido, que pertence, que está junto, levando o nome do Senhor. Olha Filipenses 2, versículos 14 e 15, o que ele diz. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então, embora não tenha a palavra honestidade escrito, você pode notar que a honestidade é o que está por trás de todo esse comportamento, né, dessa atitude de agir sem murmuração, sem contenda, sendo irrepreensível, sendo sincero. Em resumo, filho de Deus no meio de uma geração que está se corrompendo, que está se pervertendo, e nós precisamos resplandecer. Então, como cristão, juntos uns com os outros, estamos levando o testemunho de Cristo, e essa honestidade é muito importante, porque esse é um dos requisitos que o mundo vai olhar para nós e vai pesar. Então,
Por isso é tão importante que você busque ser honesto em seus relacionamentos, uns com os outros, com as pessoas de fora, porque isso traz um grande testemunho para o Senhor, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Também, honestidade, ela confirma a direção de Deus. É um bom instrumento para você saber se aquilo que você está fazendo, se as decisões que você está tomando realmente têm a bênção de Deus naquilo que você vai fazer. Você não precisa usar de engano, de usar de subterfúgio para você conquistar aquilo que você está almejando. Você tem Deus junto com você no processo. Olha Provérbios 4, versículos 24 a 26. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Ou seja, você é honesto em tudo aquilo que você faz. Em todos os seus negócios, em todas as transações financeiras, em todos os seus planejamentos, você tira a falsidade, tira a perversidade, né? Uma decisão de olhar retamente, né? Pálpebras diretamente diante de ti, avalia o seu caminho, que caminho você está traçando e faz com que o seu caminho seja um caminho reto. Então, se algo que envolve desonestidade, ilegalidade, injustiça, você não vai entrar nesse caminho, você não vai trilhar esse caminho. Ah, pastor, mas tem um custo. Olha, é melhor você enfrentar o custo, mas dar os passos em que você tem a bênção de Deus, do que você tomar passos, porque isso vai custar caro depois. O lucro que você acha que você está tendo agora, na verdade não é lucro nenhum. E nós vamos ver isso no nosso estudo à medida que nós vamos evoluindo aqui. Então, esses padrões são muito importantes, nota, são padrões absolutos de honestidade. E o último argumento aqui, mesmo o menor ato de desonestidade é prejudicial. Lucas 16:10, ele diz, quem é injusto, a NVI coloca, quem é desonesto no pouco, também é injusto ou é desonesto no muito. Se você não consegue ser honesto nas pequenas coisas, então como Deus vai poder lhe confiar as grandes coisas? Porque isso vai acabar sendo apenas uma condição em que você vai acabar pecando contra o Senhor, né? Vai acabar sendo desonesto, vai acabar sendo injusto nas outras coisas também. Gênesis 14:23, olha que interessante a maneira como Deus deixou registrado a atitude de Abraão. Abraão se recusou a levar para si qualquer coisa que pertencesse ao rei de Sodoma. E o texto diz assim, nem um fio, nem uma correia da sandália Abraão quis levar. Ele não levou nada que não era dele. Tudo que era justo, tudo que era honesto, tudo que era verdadeiro, era isso que Abraão estava praticando. E você nota que como Deus prezou essa atitude, essa idoneidade, essa honestidade de Abraão, o padrão de Abraão, ao ponto dele ir lá e falar assim, não vou levar nada que não é o correto de ser levado. E aí nós abrimos aqui uma segunda parte, como é que nós escapamos da tentação da desonestidade. Então, nós sempre estamos sujeitos a cair na tentação de sermos desonestos. E com isso eu quero dizer para você, todos nós, não é porque estamos estudando isso que vai nos livrar de cairmos na tentação da desonestidade. Precisamos ser ainda mais cuidadosos, ainda mais cautelosos, porque agora você vai saber, agora você está compreendendo qual é o padrão de Deus. E isso envolve uma grande responsabilidade. Precisamos ser extremamente até honestos nesse contexto, de considerar como é o nosso coração, quais são as nossas debilidades, quais são as nossas fraquezas, e coloca proteções no seu coração. Se a questão de finanças é um desafio, então essa é uma grande oportunidade para você chegar diante do Senhor e colocar o seu coração no lugar certo e poder desfrutar da bênção de Deus na questão financeira. Olha o que Jesus nos diz, Marcos 7, versículo 21, 22, ele diz que os maus desígnios, os furtos, a avareza, o dolo, ou seja, o engano, vem da onde? Ele procede do coração do homem. Então é do centro do nosso mais íntimo, do nosso ser, é que procedem o engano, o furto, a avareza. Tudo isso vem do nosso coração e é isso que acaba nos contaminando. Veja alguns princípios, como nós podemos andar no Espírito e não satisfazer
aos desejos da carne, né? Conforme Gálatas 5, versículo 16. Então vamos olhar alguns princípios aqui. Temos 4 princípios importantes para nos ajudar a escapar da tentação da desonestidade. Primeiro princípio, quando você negociar, não pense somente em você. Então, quando você fizer um negócio, não pense apenas no lucro que você vai obter. Olha o que diz Filipenses 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, ou seja, não tem apenas um cuidado pessoal, mas também dos interesses dos outros. Então ele está falando, não seja individualista, mas avalie também a condição dos outros. Então nota, aqui, a partir daqui, é que o nosso estudo começa para ficar mais tenso. Porque a nossa lógica, o modo como nós fomos criados nesse mundo, não pensa dessa forma. Né? Quantas pessoas vão dizer, olha, está falando sobre negócio, o negócio é negócio. Né? Amizades à parte. É o lema, né? O ditado popular. Mas o lema de Deus é diferente. O lema de Deus, ele requer que você considere também as outras pessoas que estão envolvidas na negociação. Outro princípio, coloque o temor do Senhor acima das suas vontades. Então, Provérbios 16, versículo 6, ele fala que a nossa vontade, ela pode nos tentar a fazer um negócio desonesto, mas se você teme ao Senhor, você vai se livrar de agir mal. Lembra que antes daquela pessoa que você está fazendo, o seu cliente, ou a pessoa que você está fechando o negócio, ou o tratamento que você está fazendo com qualquer pessoa, ou em qualquer relação, Deus está sendo parte disso. Então, se você teme ao Senhor, você vai fazer aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é correto. O homem que teme ao Senhor, ele vai livrar-se de fazer o mal. Ele vai fazer aquilo que é correto. Provérbios 13, versículo 11, ele nos afirma o que acontece com aqueles que adquirem bens com muita facilidade, ou seja, aquilo que vem de mão beijada de uma forma desonesta. Eles vão diminuir, esses bens vão acabar ruindo. E isso é tão simples de ver. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias e você tem histórias após histórias, você pode fazer essa pesquisa, pessoas que ganharam grandes prêmios na época, prêmios milionários, e hoje onde essas pessoas estão? Ganhadores do primeiro grande prêmio que teve na televisão lá, do BBB. Onde está aquela moça? Hoje está morando de favor, casa de aluguel, trabalhando, vendendo coisas para poder sobreviver. Outra pessoa que ganhou outro prêmio em outro lugar. Onde estão essas pessoas? Onde estão os bens delas? Acabou se perdendo. Pessoas que ganharam fortunas na loto, ou seja o que for, não sei os termos, mas pessoas que ganharam prêmios e perderam tudo. Isso quando não acabou acontecendo até algumas que foram vítimas de assassinato, situações terríveis, tudo envolvendo a questão financeira. Então, o que está acontecendo? Nada mais é do que o princípio bíblico aplicado. Provérbios 13, 11. Bens adquiridos com facilidade, coisas que a pessoa não considerou dentro da mão de Deus. É claro que Deus ele é tão bom que Ele pode nos conceder suas bênçãos, mas você vai sempre ver pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão firmes, comprometidas no propósito, e eu tenho certeza que Deus abençoa sim, mas nunca é sem responsabilidade e especialmente sem um fundamento de honestidade por detrás. Letra C, não se envolva, ou peça conselhos ou faça negócios com pessoas sabidamente ímpias. Então seja muito cuidadoso, a gente já falou sobre isso nos estudos anteriores, quando você está recebendo conselho de pessoas ímpias. Tem 3 versículos bem importantes aqui. Salmo 101, versículos 6 e 7. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Então nota termos muito fortes, muito importantes que Deus coloca, Ele até usa de repetição. O salmista grava essa repetição para nos ajudar a entender que isso é muito sério. Deus ele não se agrada, Ele não quer ter pessoas assim na sua presença. Então se você age dessa forma, se é um desafio para você, muda. Começa para agir com fidelidade e você vai poder ter a bênção de ter um relacionamento com Deus.
1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você anda com pessoas ímpias, pessoas desonestas, há uma grande probabilidade de você acabar agindo da mesma forma, aculturar sua mente com o mesmo padrão dessas pessoas e agir da mesma forma também. E Provérbios 29, versículo 24, quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo, sob juramento não ousa testemunhar. Então, se você anda com pessoas ímpias, no final quem vai sofrer, quem fica ouvindo os conselhos ímpios, injustos, vai ser você mesmo. Então não se engane pensando que você pode ter lucro com desonestidade, porque esse tipo de caminho só dá em caminho de tristeza. Muito bem, nosso último argumento: dê mais valor ao ato de amor ao próximo do que ao ato de lucrar com ele. Então, quando você está numa negociação, verifique como está sendo o tratamento, essa situação que você está negociando, esse bem que você está negociando, isso é algo que está sendo um bom negócio para outra pessoa também? Ou será que você está fazendo algum tipo de... está lesando a pessoa no processo? Efésios 4, 28, ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então vai ter pessoas que vão ter necessidades, às vezes vão chegar diante de você com uma situação, e você pode até pensar, olha, estou tendo um bom negócio aqui, mas você está lesando a pessoa. Então isso não é correto, isso não é justo, isso é falta de amor, isso é impiedade com a outra pessoa. Nós, como cristãos, precisamos ser diferentes, precisamos ser honestos, precisamos ser íntegros, precisamos ser zelosos do bem. Então, você pode ser uma pessoa que Deus até abençoa a sua vida financeira para que você possa acudir outras pessoas que estão passando por necessidades e ser uma bênção para elas também. No processo, Atos 20, 35, o apóstolo Paulo diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É tão interessante que essa afirmação do apóstolo Paulo dentro do livro de Atos não aparece nos evangelhos, mas é uma afirmação que Paulo aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo e ele registra aqui no livro de Atos. Mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Então, esses princípios, eles nos ajudam a você poder avaliar como você pode cuidar do seu coração, fortalecer seu coração e ajudar você a poder escapar da tentação de desonestidade. Lembra aqueles muros de proteção? Então, esses são alguns argumentos que podem te ajudar a ficar firme quando você está diante de situações de decisões econômicas, decisões financeiras. Muito bem, agora, o que nós devemos fazer se você já tiver sido desonesto? Se houve situações em que você não agiu de maneira íntegra, de maneira justa, de maneira honesta. Então, alguns argumentos aqui. Vou usar o lápis para ajudar você a poder fazer a anotação. Primeira coisa que você deve fazer: restaure a sua comunhão com Deus, confesse e peça dele o perdão. 1 João 1,9. Chegue para Deus e fale: Senhor, eu quero lhe pedir perdão, porque à luz da sua palavra eu não tenho agido de maneira honesta, de maneira íntegra. Eu peço do Senhor, ó Deus, o perdão. Talvez eu nem sabia desses princípios, mas agora estou sabendo e eu quero mudar. Eu quero fazer o que é correto. Segunda coisa, confesse o seu pecado a quem você prejudicou. Se você tem condições de restituir o relacionamento com pessoas com sabedoria, né, você pode então chegar até aquela outra pessoa e confessar seu pecado. Isso é importante. Tiago 5,16, Provérbios 28, 13. Vai lá e restaura de novo, faz o que é correto. Talvez, de novo, do ponto de vista humano, pode parecer que você está abrindo uma lata de minhocas. Mas se você deve fazer o que é correto, que é justo, então vá lá e faça. Coloque em ordem, você vai ter a bênção de Deus sobre essa situação. E terceiro, devolva ou restitua
qualquer propriedade, qualquer bem adquirido indevidamente. Ah, pastor, mas daí eu vou perder o negócio, olha o que eu fiz. Olha, você está sério nesse processo? Você está com desejo de ter a bênção de Deus? Então faça o que é correto. Lembra, eu sempre lembro aquele homem que chegou para Jesus Cristo, e o Jairo, e o que ele fez? Quando Cristo foi na casa dele, aquele cobrador de impostos, aquele coletor de impostos, o que ele fez? Ele falou: Senhor, eu não somente vou fazer o que é correto, eu vou restituir tudo aquilo que eu peguei, vou devolver em dobro para aqueles que eu peguei. Então, faça isso, né? Restitua, devolva, pague os juros, pague a conta, né? Negocie, faça o que é devido, não fique se escondendo do problema, resolva isso. Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar grandemente a sua vida financeira nos passos que você vai ter nos próximos tempos, nos próximos momentos, né? Muito bem, eu quero falar sobre mais uma coisa para caminhar para o final do nosso estudo, falar sobre bênção e maldição. É tão interessante para olhar quando a Bíblia fala que há bênçãos prometidas a pessoas honestas, mas também há maldição. Talvez você pode dizer: Rodrigo, mas maldição é um termo meio forte, né? Mas olha, esses são termos que Deus coloca, né? Maldição é alguém que perdeu a bênção, alguém que perdeu a presença de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre o seu lar. O judeu, ele temia muito perder a bênção de Deus. E algo que nós precisamos considerar também, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Então eu quero começar falando sobre as bênçãos prometidas a pessoas honestas. Olha aqui, ó, primeira bênção, a bênção de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Quando você tem uma vida honesta, uma vida financeira em que você age com honestidade, nada mais do que vai acontecer, o seu próprio relacionamento com Deus vai ser mais íntimo. Olha o que diz Provérbios 3:32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Então, que privilégio poder ter a intimidade do Senhor, né? Um relacionamento face a face com Deus, íntegro. Você pode estar na presença de Deus com seu coração aberto, com seu coração verdadeiro, porque você sabe que Deus sabe quem você é, sabe o que você está fazendo, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece o seu desafio, as decisões de agradá-lo, e Deus vai honrar isso. Deus sempre honra. Outra coisa, outra bênção, a bênção prometida na vida, né? As bênçãos de Deus no nosso viver. Olha o que diz Provérbios 12, versículo 19. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Então, a vida que você vive, ela vai ter um grande impacto na vida de outras pessoas, e a pessoa que vive de modo honesto, Deus ele abençoa para que essa vida ela permaneça, né? Ela se prolongue. A língua mentirosa apenas um momento. Dura um tempo, mas uma hora a verdade vai aparecer. Em questões financeiras, esse princípio se mantém real também. Outra bênção é a bênção em casa, a bênção na nossa família. Provérbios 20, versículo 7 diz: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Então, que bênção é quando a gente deixa um legado para os nossos filhos, nossos netos, né, de uma vida íntegra, de uma vida que busca honestidade. Às vezes é simples, não há uma promessa de grandes riquezas, mas um bom nome não tem dinheiro que compre. Provérbios ele fala isso. Então, o bom nome que você tem é um nome que vai ficar para os seus filhos, para a sua família, resultado de decisões sérias que você tome agora na sua vida. E também prosperidade. Olha que interessante, Provérbios 15, versículo 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas a renda dos perversos há perturbação. Então, pessoas perversas é só confusão, só problema, só dificuldade, e a gente não precisa ter isso em nossos lares, não é? Você pode ter tranquilidade, pode ter paz, descanso, ter alegria. Por isso que ele fala, na casa do justo há grande tesouro. Irmãos, tesouro não é só dinheiro.
Às vezes é você ter a alegria de ver seus filhos andando no Senhor, no caminho do Senhor, ver a sua esposa, ver o seu marido, o seu lar juntos, agradando o Senhor, aprendendo lições de Deus, do suprimento de Deus, da provisão de Deus dia a dia, do cuidado do Senhor, dele trazer os clientes, dele permitir você ter sabedoria, como fazer uma negociação, dos seus filhos verem isso no seu testemunho também, da sua fidelidade com Deus, nos seus compromissos. Nós vamos falar sobre isso no próximo estudo, sobre questão de contribuição, de servir a Deus, de adorar a Deus, até mesmo com os bens que Deus lhe tem dado. E isso é grande tesouro na casa do justo, isso é bênção de Deus, que Deus promete dar para aqueles que são honestos. Mas nós temos que ver também o outro lado da moeda, que Deus também fala sobre as maldições reservadas para aquele que é desonesto. Então nós temos aqui 4 áreas também. A primeira maldição é a maldição do afastamento de Deus, enquanto na bênção desfruta de intimidade com Deus, na maldição tem o quê? O afastamento do Senhor. Provérbios 3:32, o Senhor abomina o perverso. Então, ele não tem prazer. A ideia é que Deus, ele vira o rosto e literalmente sente nojo do homem perverso. Você quer ter um relacionamento assim com Deus? Nenhum de nós quer. Então, começa sendo honesto. Começa agindo com honestidade nos seus relacionamentos. Também a maldição na família. Ao contrário de bênção, olha o que traz. Provérbios 15:27. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Então, traz grande confusão. Por lucro desonesto, sempre querendo ter a vantagem em tudo, ganhar em tudo sobre todos. Você dentro da sua própria casa, você está plantando uma semente que vai colher. Vai colher, porque é maldição. Nós não temos aquela atitude de ver maldição em tudo, mas quando a palavra de Deus fala, nós precisamos ser atentos, precisamos ser sérios sobre isso. Não seria honesto da minha parte se não tratasse sobre honestidade e a gente falasse sobre isso também. Maldição também, não somente na família, mas quando a bênção nós vemos sobre vida, maldição também de morte. Olha Provérbios 21:6. Trabalhar para adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Quantas negociações a gente vê, as situações em que pessoas morrem, perdem a vida por causa de questões desonestas, se envolver com situações que envolvem crime, dolo, engano. Então, seja muito cuidadoso com desonestidade. Busque de todo custo. O preço da honestidade ele é muito menor do que você perder a sua vida numa situação de negociação. Então, seja cuidadoso. Maldição de morte, ter a vida abreviada por causa de situações. E não se engane, isso não é só com o incrédulo, não. Quantas vezes a gente já falou, às vezes Deus chama você mais cedo para casa, mesmo sendo filho de Deus, porque você não está vivendo uma vida que traz honra e glória ao nome de Deus. Está sendo um mau testemunho para o Senhor, até afetando o testemunho da igreja. Então não se engane, Deus ele mantém a sua palavra e esse é um princípio de valor eterno também. E por último aqui, nós temos maldição de miséria. Provérbios 13, versículo 11 diz, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Então, não se engane, uma vida de trabalho, de dedicação ao Senhor, faz com que Deus possa ali abençoar, que Deus possa engrandecer o nome dele através da sua vida. E se esse é o melhor para nós, então Deus ele vai nos conceder no tempo certo, do jeito certo, as bênçãos dele sobre nossa vida, nossa família também. Então, talvez o homem mais miserável, o homem que tem muito dinheiro de forma ilícita, porque ele só tem dinheiro. Mas se você tem Deus, então você tem tudo. E as outras coisas são instrumentos para eu poder servi-lo. O dinheiro não é uma coisa que vai controlar meu coração. Os bens não são coisas que vão controlar meu coração. O que controla o meu coração é Deus. E essas coisas que Deus me dá, me permite ter, é apenas instrumentos para poder servi-lo melhor, para abençoar outras pessoas que estão ao meu redor. Está notando, de novo, a visão de Deus sobre economia, diferente da visão do mundo sobre economia.
Deus ele quer que você seja verdadeiramente feliz. Isso só vai acontecer quando você tomar decisões de ser honesto. Com isso, então, nosso desafio final, aqui na nossa tela, honestidade é o primeiro passo para mudanças verdadeiras. Honestidade é fundamental. Não tem como falar mais nada sobre finanças. É melhor parar os estudos aqui se nós não tomarmos uma decisão de sermos honestos. Essa é a base, é o elemento fundamental, estrutural de tudo que Deus pode construir acima. Tudo começa com honestidade, especialmente quando nós falamos sobre vida financeira. O primeiro passo, quer fazer mudanças verdadeiras? Comece sendo honesto. E que Deus nos ajude para a gente poder fazer com que isso que Deus nos fala na palavra seja realmente a verdade, não só naquilo que Deus fala, mas em nosso viver também, em nossas famílias, em nossa igreja. E tenho certeza que Deus vai nos abençoar de um modo muito, muito, muito grande. Vamos nesse momento então orar e pedir a Deus a sabedoria e a firmeza para sermos zelosos do que é bom, do que é justo, do que é honesto. Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai, o Senhor é um Deus da verdade, é um Deus da honestidade, da justiça, da retidão. Nos ajuda, Deus, em nosso viver diário, em ter as mesmas atitudes, as mesmas características do Senhor em nossos relacionamentos, especialmente começando dentro de casa, com nossa família, também com pessoas que estão ao nosso redor, que nosso lar possa ser um instrumento do Senhor para aqueles que ainda não te conhecem e desfrutar, ó Deus, também daquela alegria que vem do nosso relacionamento com o Senhor, até mesmo em nossas finanças. Dá-nos sabedoria, ó Deus, dá-nos a firmeza, dá-nos a alegria, ó Deus, de obedecer a sua palavra. É por isso que eu oro, agradeço ao Senhor em nome do nosso maravilhoso, nosso verdadeiro Salvador, Jesus. Amém. Nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre contribuição e vamos ver que quem contribui é grandemente, é imensamente abençoado. Eu tenho certeza que vai ser um estudo muito precioso. Deus abençoe.